Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Aqui é Thiago Chapéu com o Café com Podcast. Estamos de volta depois de um longo tempo aí fora das redes sociais e hoje trazendo uma convidada interessante sobre um assunto que eu acho que é pertinente a todos nós, ao nosso convívio social, à nossa saúde mental, né, que é a educação financeira, que tem que aí alcançar a grande maioria das pessoas em relação a como se tratar com o dinheiro, a como tratar o dinheiro no seu cotidiano e na sua vida. Esse episódio ele acontece com o patrocínio e apoio da GHX Imóveis. Você que é de Belo Horizonte, a GHX atua na região Noroeste e Centro-Sul, especificamente na região Noroeste e Leste. Se você tem um imóvel, está querendo vender, está precisando de ter consulta na área imobiliária, GHX é o lugar. Se você quer comprar, vender, alugar, entre em contato com a gente. Nós estamos hoje no Fernão Dias, ao lado do Minas Shopping. Então, para você que é de Belo Horizonte, entra no site, tem o Instagram também, que é GHX_imóveisBH, tá? É só você seguir lá, você vai ter aí todos os imóveis que se trabalha aqui, desde lotes e incorporações até imóveis residenciais e comerciais. Então vale muito a pena, apoio GHX Imóveis. Hoje a gente está com uma convidada, que é a Elis Regina. Inclusive eu fui falar com meu filho que eu ia entrevistar a Elis Regina. Ele falou: oxe, mas como que você vai entrevistar a Elis Regina? Ela tá morta. Eu falei assim: não, amigo. é uma homenagem à grande artista. Bom, nós estamos aqui com a Elis Regina Oliveira Pereira, mulher, mãe do Pedro, da Ana e do João, graduada em administração pelo Centro Universitário do Isabela Hendricks, extensão aí em gestão social para a redução da pobreza e das desigualdades, da Fundação Dom Cabral, pós-graduada em marketing e negócios pela Fundação Getúlio Vargas, professora convidada do IPPE, é o Instituto? É o Instituto de Empreendedorismo para 50 mais. Olha que legal. Proprietária da startup O Mundo Podologia, Pés do Mundo, é isso, Pés do Mundo, empreendedora social, idealizadora e fundadora do projeto social de microcrédito Banco Liberdade, que vai ser muito interessante. Nós vamos falar aqui no decorrer de como funciona a abordagem do Banco Liberdade para microempreendedores e com acesso a microcréditos. Trabalhou também durante 30 anos como gerente executiva de conta sênior em 2 bancos internacionais no Brasil, o Banco Boston, 22 anos e 8 meses, e no Banco Internacional Funchal. Expertise em mercado de capitais, gestão de carreira e investimentos, gestão de carteira de créditos, pessoa física e pessoa jurídica, especialista em consultoria financeira e especialista em microfinanças e desenvolvimento de comunidades. Então, ou seja, está mais do que preparada para ensinar aqui para a gente, elucidando aí de como trabalhar com as nossas finanças. Sejam todos bem-vindos ao Café com Podcast. Café com Podcast é bom que nem café coado na hora. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Thiago. Prazer estar aqui com você. Mais alto. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com você e falar de educação financeira, assim, é uma honra. É um trabalho que eu tenho feito há 10 anos, desde que saí da área bancária, da área financeira, diretamente. E eu faço isso dentro das comunidades, favelas, através do projeto social Banco Liberdade, onde a gente ensina as pessoas a administrar com carinho, com atenção, o seu pouco dinheiro. Então, assim, cuidar das finanças pessoais, não importa em que classe social você viva, o nível de escolaridade, é libertador.
Isso é verdade. Inclusive, eu como empreendedor, você me deu uma dica uma vez que ficou na minha cabeça, eu tive que levar para o resto da minha vida, e vou levar, inclusive, que é a relação hoje com o dinheiro, né? Bom, a gente vai começar com uma pergunta que é crucial, né? O que é a tal da educação financeira, Elis? Então, Tiago, a educação financeira, falando no cenário Brasil, né, a gente tem um gap, um espaço, assim, da importância dela na escola, no ensino fundamental básico, desde até a saída de uma graduação, uma universidade. A educação financeira, ela começa em casa, né? A gente repete o modelo de educação financeira que a gente recebe dos nossos avós e pais. Né? Os nossos pais receberam dos nossos avós e a gente é espelho dos nossos pais. Então, muitas vezes, a educação financeira, a importância dela é tanta que você repete modelos. E esse repetir modelos traz, assim, às vezes, consequências não muito boas. Como a gente não tem essa educação ensinada de uma forma técnica, na nossa escolaridade, ela não é inserida dentro das normas de educação do Brasil, a gente chega na fase adulta, adolescente, adulto, com hábitos de consumo, com hábitos de gestão dessa vida financeira que não são saudáveis. Então, a educação financeira, ela tudo assim, relacionado ao equilíbrio da vida, porque ninguém vive sem dinheiro. Então, a educação financeira, ela equilibra a vida da pessoa. Essa é a importância gigante de você entender como que é a sua relação com o dinheiro, né? E o que você tem que fazer para que essa relação seja saudável. Então, a educação financeira permeia todos esses aspectos, inclusive o aspecto comportamental. Existe a psicologia do consumo, a psicologia de você tratar o seu dinheiro e a forma de você lidar com esse dinheiro e a forma como você consome bens. Inclusive, das gerações para trás, eu acredito que agora não, mas da minha geração, por exemplo, para trás, a gente teve uma relação com o dinheiro um pouco equivocada. Né? Não coloca a mão no dinheiro porque o dinheiro é sujo. A gente tem pouco e não consegue nada. Então, assim, você não cria um pensamento de investir na própria vida, né? Em situações pessoais e tal. Mas hoje, por exemplo, por que é importante, inclusive, o estudo sobre finanças? Por que é tão importante assim? Só voltando um pouquinho nessa última fala sua, das crenças. Isso. Né? As crenças, elas são assim, elas batem fortíssimo no seu comportamento. Então, quando você cresce ouvindo que o dinheiro é a raiz de todos os males, você acaba afastando o dinheiro de você. Eu não quero isso para mim. Quando é o contrário. Não ter o dinheiro é que causa mal. Não administrar bem o dinheiro é que te faz tropeçar, é que te faz ter problemas na vida. Então, assim, são crenças que vieram desde o imaginário ou até de alguém falar, até por algum motivo de te limitar a não querer crescer com o dinheiro, né? De ter toda uma estrutura que às vezes é melhor que a população seja empobrecida, porque é até mais fácil de você liderar. Né? Então tem tudo isso, tem todo um histórico por trás de algumas crenças, que você tem que pensar e entender o porquê. Né? Então, quando a gente hoje está bem difundido na internet, né, com essa explosão de comunicação, por que é importante você cuidar do seu dinheiro? Por que a educação financeira é importante hoje na sua vida? Porque abriu-se o conhecimento, né? O conhecimento hoje está muito democrático do que era na nossa geração. Hoje as pessoas conseguem perceber muito claramente, independente da escolaridade, que você não cuidar, você ter uma vida descontrolada com o dinheiro, a consequência disso é pobreza, a consequência disso é você não ter acesso a determinado tipo de bens, serviços,
é você... Saúde mental fragilizada. É você se relacionar com pessoas e esse descontrole, né, essa falta de educação financeira, entrar dentro das suas relações, seja com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, com pessoas de trabalho. Então, assim, a educação financeira está presente em todos os setores da sua vida. Por isso que é importante você ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, ter esse controle e fazer algum tipo de pergunta, né? Onde estou, como estou, onde quero chegar com relação à minha vida financeira, com relação ao meu dinheiro. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar olhando para esse cenário pessoal, individual, financeiro e sempre se perguntar onde estou, né? Como que eu cheguei até aqui, onde estou, como que eu estou hoje e o que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar. Eu quero continuar tendo essas dificuldades financeiras, eu quero ser um adulto e envelhecer endividado, com essa angústia de que o dinheiro está ruim, a minha relação com o dinheiro, ou existe alguma forma de melhorar isso? Então, o que a gente leva, quem leva educação financeira como eu? Né, que eu levo educação financeira ou nas empresas, para grupos de funcionários de empresas, ou eu levo educação financeira muito fortemente dentro das comunidades mais empobrecidas, as favelas e as comunidades. A gente tenta trazer essas pessoas mostrando que não importa de onde você vem, a classe social e a escolaridade. Se você não tiver uma relação legal com o seu dinheiro, sua vida fica muito pior. É verdade. Sabe? Suas relações deterioram, sua vida deteriora. Então vem aqui, segura na nossa mão e vamos entender junto como é que a gente, como é que essa educação financeira traz luz à minha relação com o dinheiro, como é que eu lido com o dinheiro. Então a gente começa assim, sabe? Estendendo a mão. Porque inclusive a gente que já trabalhou em parceria em comunidades, a gente que trabalha direcionado a esse público também, que geralmente é limitado em certas situações, geralmente pensam isso, né? Tipo assim, não, finança é para quem tem dinheiro, né? Finança é para rico, eu pego R$10, eu tenho que gastar os R$10, né? Então assim, aí entra exatamente isso. Por que é tão importante o estudo de educação financeira, até mesmo para quem não tem essa possibilidade de ter muito? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que ter uma gestão das minhas finanças quando eu tiver muito. Mas é ao contrário, né, Elis? É ao contrário. Isso é tão sério no Brasil, que existem dados, né, números. Né? O Serasa faz muito isso, faz uma pesquisa, né, qualitativa e quantitativa sobre como que as famílias brasileiras estão hoje, em termos de endividamento. Então, assim, o último relatório que eu li é que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, isso é muito sério. É muito sério você imaginar que tem 230 milhões de... eu acho que se você não só tira, porque senão vai pegar no microfone. Desculpa te interromper. Não tem problema. 230 milhões de brasileiros, onde 70% das famílias, que eu acredito que seja até mais, estão endividadas. Então, assim, isso é muito sério, porque dívida é sinônimo de descontrole. Pois é. Né? E descontrole, ele vem acompanhado de uma série de distúrbios, né? Que são aquilo que a gente já citou no início, passa por todo o emocional, passa por relacionamentos, passa por deterioração das relações humanas. Né? Então, a importância de você democratizar esse tema, de levar essa educação de uma forma, numa linguagem que todos entendam, né? Sem aqueles termos técnicos, difícil, né? Desbravar isso de que só quem tem dinheiro que pode ter controle e que pode fazer um curso de educação financeira e controlar as finanças só de quem tem muito dinheiro. Não é verdade. Você tem que controlar o dinheiro que você recebe, não importa a quantidade. Porque se você tem consciência no pouco,
né? Se você consegue administrar o pouco, no muito, você já vai estar preparado para aquilo, né? Sabendo os investimentos. Porque assim, existe uma diferença que hoje a grande maioria das pessoas não sabe e que é interessante instruir, é que o rico, ele ganha em cima da renda, em cima do que da produção da riqueza. O proletariado não, ele é assalariado e ele precisa administrar em cima daquele limite, do limite que ele tem, né? Então, hoje, por exemplo, qual conselho assim, que você daria, por exemplo, para uma pessoa que quer empreender, ou quer começar, ou tem pouco ou não tem nada? Tá. A primeira orientação que eu dou na hora que eu chego para dar qualquer curso, não importa a classe social que a pessoa está inserida e quer empreender, a primeira coisa é organize primeiro suas finanças pessoais. Você está com as suas finanças pessoais organizadas, controladas? Porque é o primeiro passo para você empreender. Porque você não pode querer empreender sendo que as suas finanças pessoais estão em desequilíbrio. Não tem jeito, você vai se perder porque você vai misturar o dinheiro das suas finanças com o seu fluxo de caixa pessoal. E não tem como manter esse equilíbrio. Isso é tão sério, a questão do controle das finanças pessoais, que eu gosto de trabalhar com dados, com estatística. Metade dos brasileiros, eu acho que até mais, tá? Não tem noção, nem ideia do quanto de dinheiro gasta em um mês. Não tem. Não tem. E vai gastando, tudo que recebe gasta e não anota. Entra no crédito. E aí tem aquele monte de linhas de crédito facilitadas que o próprio sistema financeiro já coloca como armadilha para você saber que aquilo ali você pode incorporar aos seus ganhos como se fosse seu e não é, né? Que é um limite de cartão de crédito, um limite de cheque especial. Então tem as armadilhas fáceis, né? Dos bancos. Verdade, né? A gente fala bancos predadores. Que acaba virando um alçapão que você cai também. É uma armadilha que você está ali na sua mão, né? Que você, sem pensar, você já incorporou aquilo ali ao seu fluxo de caixa como se aquele dinheiro fosse seu. E ele não é. Ele te derruba, ele é caro e ele é uma armadilha. Então o que a gente faz? Qual que é a primeira ferramenta para que você tenha um equilíbrio, comece a dar os primeiros passos no equilíbrio financeiro? A primeira ferramenta é planejamento financeiro. É você planejar os seus gastos. É uma palavra assim meio chique, eu falo isso com o pessoal da comunidade, porque não tem outra palavra para a gente colocar, mas na verdade é controlar, anotar, nem que seja numa folha de pão, você tem que saber tudo que você gasta, pelo menos em um mês, e você vai repetindo isso nem que seja 3 meses. A gente chama raio-x das finanças pessoais. Você vai anotar nem que seja com papel de pão. Tudo que você gasta, tudo, desde um cafezinho na rua, a passagem do ônibus, uma bala, você vai anotando. Tudo que você comprou, que você gastou, e você anota tudo que entra. Perfeito. Então, assim, não tem outra ferramenta. É a principal. O início de um planejamento financeiro começa com o controle. Você ter noção do que você, Tiago, eu, Elis, do que nós gastamos durante um mês. E aí você, a partir disso, você vai puxando os valores, o que entrou, o que saiu, e você vai analisar. No final do mês, será que eu precisava de gastar tanto? Isso mesmo? Isso aqui é desejo, isso é necessidade, isso aqui é impulso de compra, isso aqui eu poderia não ter comprado naquele momento, eu comprei um lanche ali quase todo dia, eu poderia ter levado esse lanche de casa e ter economizado nisso aqui, me renderia tanto. Aí você começa a pensar e cuidar. Isso é o primeiro cuidado, Então, assim, isso é estatística, 6 em cada 10 brasileiros não dedicam nem 10 minutos, nem meia hora do tempo a controlar os seus gastos. E aí, o resultado é o descontrole das suas finanças pessoais. Porque se você não tira um dia na semana para pegar e olhar suas anotações e o que você gastou naquela semana, você está dando importância zero ao seu dinheiro, à sua vida financeira. Você está fazendo um efeito manada.
Você está gastando, entrando, devendo, aumentando a dívida. Aí você é como se fosse uma máscara psicológica para você não sofrer, acaba sendo. É preferível não olhar e aí eu não sofro tanto. Mas aquilo fica ali, ó. No seu subconsciente fica ali. Nossa, estou gastando demais. Nossa, eu devia ter comprado isso agora. Então, se você não tomar conta, segurar, encarar essa dor para que ela fique mais leve, é pior depois. Porque aí você vai ficando endividado. Aí quando você vê, você já está com crise de ansiedade, com depressão, as relações deterioraram com pai, mãe, irmão, família, porque todo mundo, você vai, me empresta dinheiro. Aí o que acontece? Como a estatística é essa, 6 em cada 10 brasileiros não controlam os seus gastos, não controlam suas receitas e despesas, o orçamento está sempre desequilibrado. Porque se você controla, você sabe o que você corta, o que você pode gastar, você está com controle, você está ali na sua mão a sua forma de administrar. Se você deixa para lá e não quer nem saber, quando você for pegar o extrato bancário no final do mês, que está no vermelho, ou que você vê que o dinheiro não deu para pagar as contas, que tem muita conta em atraso, aí você se depara com essa dor. E aí o coração acelera, vem a crise de ansiedade, vem as brigas com o companheiro, com a companheira, vem o estresse com os filhos, porque você tem que ter esse equilíbrio. E quem é casado ou tem filho e de alguma forma tem crianças, adolescentes ou jovens que dependem de você, você é o espelho dessa geração. Então, se a sua relação com o dinheiro é uma relação sofrida, de estresse, automaticamente os seus filhos veem o dinheiro como algo de estresse, de dor, de sofrimento. Então, é muito sério isso, porque nós temos que passar uma imagem de equilíbrio, para que as gerações futuras entendam que controlar as finanças, administrar bem o seu dinheiro, é sinal de vida saudável em todas as suas relações. Então, ter 70% das famílias, ou mais, que eu acho que é mais, endividadas, vem desse histórico. Vem de todas as relações repetidas, desses modelos repetidos de falta de coerência, relação e cuidado com o dinheiro. Inclusive teve um levantamento, se eu não me engano, do CDL em 2022, pelo Serasa Experian, mais de 2 milhões de famílias, mais de 2 milhões de pessoas estão endividadas hoje no Brasil. Isso em 2022 agora. Pra você ter ideia, essas estatísticas são ótimas, né? Porque a gente sabe que é mais, né? Que ainda mais ligado a finanças, né? Com esse desemprego gigante que existe no Brasil. A gente tem dados que falam assim, ó, 69%, 70% dos casais, das brigas entre os casais e das separações é causada pelo desequilíbrio financeiro. Aí viu? Você toma cuidado, não fica gastando aí além do que você pode. E aí o que acontece? As relações, elas são estressadas pelo dinheiro, porque se tem um equilibrado e tem um desequilibrado, começa o desgaste, porque um está dando mais de si, né? Enquanto o outro está gastando desordenadamente. Então não tem como essa balança equilibrar. Então, o que é quando você gosta da sua mulher, quando você gosta do seu marido, quando você gosta do seu companheiro, da sua companheira? Vem conversar com o dinheiro, vamos conversar. Isso. E a gente tem no Brasil essa premissa, né? Ninguém sabe o porquê isso. As pessoas têm medo de falar de dinheiro. As pessoas têm medo de falar quanto ganha para o companheiro, para a companheira, escondido. Você não fala quanto que você ganha. Você não fala o que você comprou. Tem mulheres e maridos, tem homens, mulheres, que escondem as compras que fazem do companheiro.
Então, olha como que isso é difícil, né, para as pessoas. Verdade. Então, assim, você não tem que ter medo. A gente fala o seguinte, fale sobre dinheiro no seu grupo de amigos, porque de repente um tem uma técnica que vai te favorecer. Lógico. Vamos ser generosos um com o outro. Vamos falar de dinheiro na família, com os nossos filhos. Vamos trazer nossos filhos para participar de um orçamento da casa. Perfeito. Para que o nosso filho entenda que dinheiro não nasce do chão. Que dinheiro não vem. Os meninos não têm noção de que como que o dinheiro chega no banco. Passa o cartão, passa o Pix. Eles não acha que o dinheiro brota lá, você vai lá e tira, né? Eles não entendem que o Pix e o cartão, você tem que ter uma reserva de dinheiro lá para aquilo sair. E como é que aquele dinheiro chegou lá? Pois é. Através do seu trabalho, do suor do seu trabalho diuturnamente, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Como que você não vai colocar isso para o seu filho entender essa relação, de onde que esse dinheiro vem e como que ele tem que ter cuidado ao gastar esse dinheiro? Então, o que a gente observa, eu trabalho com finanças há 40 anos, né? Só de banco, trabalhei 35 anos em banco, lidando com essa dor das pessoas, né? As pessoas procuram banco, o banco, ele é sofrimento. Poucos investidores no Brasil que vão lá rindo. A relação é tão sofrida que até o investidor que tem dinheiro, ele sofre para cuidar do dinheiro. Eu já ia te falar isso. Então, a relação com o dinheiro, ela é de dor, ela é de sofrimento, né? Então, vamos... E os bancos massacram, né? Os bancos são predadores, né? Autorizados, né? Pelos governos. Então, o que acontece? Como que nós podemos mudar isso? Trazendo para os nossos filhos, para que as próximas gerações melhorem esse padrão de dor e sofrimento ao lidar com o seu dinheiro, trazendo para as crianças uma relação legal com o dinheiro. Desmistificando essas dores que a gente trouxe dos nossos avós, dos nossos pais, e mostrando para as crianças que se você cuidar do dinheiro, você terá dinheiro. Se você administrar bem, você não vai ter escassez. E como que você administra bem? Planejando, né? Olhando direitinho se aquilo que você precisa, você está comprando, você realmente precisa daquilo naquele momento. Se você não pode pegar o dinheiro e guardar. E você tem que entender que a relação com o dinheiro, ela é para a vida inteira. Você tem que administrar o dinheiro a vida toda, ela não para. Então, é ela quem define o seu padrão de... Ela é um facilitador, né? Então, o que a gente fala é isso, não tenha medo de falar de dinheiro na sua roda de amigos, na sua família e no seu trabalho também, né? É tudo escondido, falar de dinheiro é dor, remete à dor, não. Por quê? Que a gente tem que falar mais sobre relação com o dinheiro? Porque tem pessoas que são extremamente felizes em lidar com o dinheiro. E aquilo ali pode ser replicado, aquele modelo, né? Tem pessoas que ganham, às vezes, 10 ou 8 vezes menos que um outro, e o outro gasta o que tem e o que não tem, e essa pessoa que ganha menos, ela sabe equacionar aquele dinheiro, onde dá para pagar as despesas, e as compras e as despesas, e ainda sobra um pouquinho. Eu tenho, sim, eu dou consultoria financeira, eu tenho exemplos de pessoas que às vezes ganham 30 mil, gasta 60, 100 de limites extras para manter aquele padrão de vida super exagerado. E eu conheço pessoas que ganham assim R$2.500 e é extremamente feliz com aqueles R$2.500 porque administra bem. Então, o segredo da vida, da administração do dinheiro, não é o quanto você ganha, é como você gasta. Perfeito. Então, a relação não é quantidade. A relação é a forma que você gasta o seu dinheiro, a forma como que você lida com comprar, com gastar, com o consumo, com a relação de consumo. Então, tem pessoas que nascem com essa sabedoria, essa inteligência de lidar com o dinheiro. Eu só compro mesmo tendo pouco, né? Mesmo tendo pouco. Eu só compro isso aqui quando eu tiver o dinheiro junto, para não ficar devendo. Eu não preciso comprar isso agora. Né? Tem pessoas que são extremamente compulsórias, né? Felizes. Tem uma frase do Gustavo Cerbasi, que eu até trouxe aqui, onde que ela está? Eu gosto muito dessa frase. Não é quem mais tem, é quem menos precisa. Então a relação com o dinheiro está muito em cima disso. Não é ter bens,
ter consumo, consumir. É o que realmente você fazer uma autoanálise, falar, eu preciso disso para viver? Eu preciso comprar isso agora? Qual que é o papel disso na minha vida? Qual que é a importância disso? Porque nós vivemos numa sociedade exacerbada de consumo. Você sai de casa, tem um outdoor, tem um painel, o ônibus, o carro, tudo. Toda hora está sendo anunciado, né? Propaganda no seu, te levando ao impulso de compra e de consumo. E você raramente faz aquela pergunta: será que eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Eu preciso disso agora? Então, quando você passa a se questionar e fazer essas perguntas com você mesmo, de que eu realmente preciso comprar isso, eu preciso disso agora, isso é importante na minha vida agora, que aí você chega a essa frase do Cerbasi, não é o quanto eu ganho, é o quanto eu preciso gastar. Será que eu preciso gastar? E aí o seu salário, o seu dinheiro cresce, porque você vai ser bem cuidado, você não cai nas armadilhas de consumo, do consumo fácil, principalmente do lixo chinês, né? De você comprar aquelas coisinhas todas que não precisa, que estraga fácil, e você acaba comprando, porque o preço é pequeno e você é enganado pelas armadilhas de preço baixo, de algo que você não precisa comprar. É verdade. Inclusive eu lembrei, você falando aí, eu lembrei daquele rapaz que vende água, você lembra? Hoje ele é palestrante, né? Sim. Ele separava o dinheiro da compra da mercadoria, ele separava o dele pessoal e separava um fundo de reserva, que inclusive é uma das coisas que eu gostaria que você nos orientasse sobre isso. Claro, aí nós vamos ter públicos diversos, desde o cara que não tem nada, mas tem um celular lá na mão e pode ser instruído, né? Desde o cara que tem todas as possibilidades, a pessoa tem todas as possibilidades de investir. Hoje, qual conselho, por exemplo, você daria? Nós falamos aí sobre controle de gastos, anotando o que recebe, o que gasta, né? O que entra e o que sai, e o que tem de reserva. Muitas vezes as pessoas, pelo menos da classe média para baixo, não têm esse costume de ter essa reserva emergencial. Só quer gastar e aí depois tem que se virar com juros e enfim, todo esse processo. Hoje, qual conselho que você daria em relação a esse controle, a esse fundo emergencial e em questão de investimento, por exemplo, né? Porque hoje em dia existe alguns bancos, principalmente esses que não são físicos, que te dá a possibilidade de investimento com valor pequeno, né? Você pode colocar R$100, sei lá, 5, 10, não sei. Mas qual conselho você daria em relação a isso? Trazendo para um cenário recente que a gente viveu, que foi a pandemia, não ter uma reserva de emergência, não ter uma reserva básica, técnica, traz muito sofrimento e muita dor. A gente viu isso na pandemia, muito recente. Quem que esperava que aconteceria no mundo algo tão impactante, sem controle, algo macro, que ninguém pôde controlar? País nenhum tinha ferramenta para controlar. Como que você ia prever que ia acontecer uma pandemia, que muita gente ia perder posto de trabalho, que muitas atividades que você fazia indo até a casa da pessoa prestar um serviço ia parar, que sua vida paralisava em termos de recurso, de busca de dinheiro diário? Muitas profissões pararam, literalmente. Ou transformaram, né? O comércio, por exemplo, fechou. Então, quem tinha lanchonete, quem dependia de lojas, de salários, fica em casa. Como é que você ganha? Como é que você fica em casa sem dinheiro? Então, nunca que uma reserva de emergência foi tão necessária e foi tão pensada de como que é importante ter, como aconteceu na pandemia. Nós tivemos 3 anos de pandemia, Belo Horizonte foi o maior lockdown, né? Acho que até do mundo, né? E aí o que aconteceu? Muita necessidade, muita angústia, muito suicídio, muita fome, muito desespero, né? Porque muitos comércios quebraram, dívidas em cima de dívidas, e não tem onde, não. Os micros, médios, pequenos empresários, nano-empresários, ninguém tem reserva técnica, reserva de emergência para sobreviver a uma pandemia, 1, 2, 3 anos, né?
Então, ainda mais pego de surpresa, né? É totalmente aleatório e totalmente macro, né? Incontrolável, né? Então nunca se percebeu o tanto que é importante ter uma reserva de emergência, nem que seja por 6 primeiros meses, até você respirar e não entrar em desespero. Pelo menos nos 3 primeiros meses, para você não entrar em desespero. Então os especialistas orientam o seguinte: 50% do que você ganha é para você pagar suas despesas, sua sobrevivência. Tá? 50% é sobrevivência, fisiológico, necessidades básicas, né? 30% são os gastos aleatórios a essa sobrevivência que você precisa de manter, independente do seu padrão de vida. 30% já está calculado ali, então 100% é o seu salário, 50% é sobrevivência, fisiológico, básico, basicão mesmo, 30% é o que agrega ali a sua sobrevivência, porque uns querem um padrão de vida um pouco melhor, outros vivem aí entra lazer, essas coisas. Isso, entra um monte de coisa. E 20% o que é recomendável é reserva, é você tirar e guardar. Tá? Mas a gente sabe que é difícil num país como esse, onde saúde é complexo, né? A gente sabe que tem as dificuldades, medicação é uma das mais caras do mundo, né? Apesar de ter a farmácia popular, onde educação para o seu filho, se você quiser um pouquinho melhor, você tem que pagar um inglês à parte, um esporte à parte, mesmo tendo a escola básica gratuita, mas você sabe que você tem que dar uns aportes para o menino, né? Transporte é complicado, se você depender só do ônibus, do metrô, é complicado. Então, vira e mexe, você precisa de ter um gasto. Então, a gente sabe que é muito difícil e a gente tem salários no Brasil muito baixos, né? Mas mesmo assim... Um disparate, diria, gigante, né? Um abismo gigante entre o que ganha muito e o que ganha pouco. Né? Mas a gente entende tudo isso, mas a gente recomenda que você faça, nem que seja 5%, 10%, 15%, 20% de reserva básica é factível. Por quê? Se acontece uma pandemia e você fez uma reserva básica, pelo menos os 3 primeiros meses você não entra na depressão e no desespero de estar, o que eu vou fazer? Se você tem aquela reserva emergencial, você respira, sabe? O desespero é menos desespero. Você consegue planejar melhor, você perdeu o emprego, você perdeu 1, 2, 3 fontes de renda que você tem. Por quê? Está em crise, a gente está vivendo crise. Sim. Então a gente presta um serviço para uma pessoa ali, em determinado momento a pessoa fala, olha, adoro o seu serviço, mas eu não estou dando conta de te pagar. Então você vai perdendo as fontes de renda. Se você não tem uma reserva para você suprir aquilo ali, o seu orçamento vai te apertando, você vai ficando apertado. Então, essa é a importância da reserva, até para a sua saúde mental e emocional, você tem que ter uma reserva. Bom, em média o pessoal fala que é bom ter uma reserva de, acho que 6 salários, acho que é 6 salários, né? Acho que é isso. Chega até 6, mas pode ser 3, pode ser 2, o que você conseguir. Que estiver dentro do limite. O que você conseguir dentro do seu limite, você vai ter paz no momento de revés, no momento que acontece alguma coisa de você perder seu emprego, perder sua fonte de renda. Isso você vai manter o seu equilíbrio. Então, manter uma reserva técnica de dinheiro é sinônimo de equilíbrio mental e emocional. Mas aí, por exemplo, a pessoa que ganha pouco, igual você acabou falando, em relação a essa reserva. Mas Elisa, eu ganho um salário mínimo, como é que eu consigo ter uma reserva em cima da realidade que eu vivo? Porque eu tenho que pagar aluguel, né, comer, enfim, vestir e tudo mais. Aí o que eu falo com o pessoal das comunidades, que hoje é o público do Banco Liberdade, pessoal de favelas e comunidades, o pessoal que são microempreendedores, que são trabalhadores, né, que nessa faixa de 1 salário mínimo e meio, no máximo 2. Como que a gente resolve a questão da reserva? A gente ajuda a tirar a ideia do papel, né? Esse é o nosso papel, porque a gente sabe o tanto que é difícil o emprego via CLT, e a gente nós temos uma crença no Banco Liberdade que microcrédito deveria ser política pública no Brasil. E a gente acredita também que o empreendedorismo, seja ele autoempreender, seja o nanoempreendedorismo, seja o microempreendedorismo, que acontece dentro das comunidades,
ele é a solução para que essa pobreza não seja tão extrema. Por quê? Você precisa gerar outras fontes de renda. Você não pode depender só do Bolsa Família, só do Vale Gás, do CAD Único. São ótimos essas assistências que o governo dá. Mas você não pode depender só disso. Você não pode depender só do seu salário como porteiro, por exemplo. Ele é insuficiente para você sustentar a sua família e ter uma reserva técnica. Então vamos pensar como que a gente pode criar outras fontes de renda a partir daquilo que você ou sua família sabe fazer para que vocês tenham um aumento naquela renda. Então a gente ajuda a tirar a ideia do papel e a gente mostra que no Brasil não dá para você ter uma única fonte de renda. Você precisa de ter uma, duas ou três fontes de renda para você poder viver com dignidade. Então o que a gente faz? A gente leva e mostra ao pessoal a importância desse nano microempreendedorismo. O que você sabe fazer? Qual que é o seu talento? Vamos gerar dinheiro, renda e dignidade a partir disso? Vamos criar um negócio? O Banco Liberdade está aqui para fazer microempréstimo, é micro mesmo, valor pequenininho, de 100 a R$1.000, mas dá. Então sua esposa, o que ela gosta de fazer? Ela sabe fazer unha, mas ela não fez curso. O sistema S dá curso de manicure de graça. Se ela não encontrar o dinheiro... O sistema? S, SESC, SENAC. Se ela não conseguiu o emprego no salão, que depois da pandemia os salões das comunidades todos entraram em crise, ela pode, através do Banco Liberdade, a gente faz um microempréstimo para ela comprar uma maletinha com esmalte e os instrumentos. A gente ensina ela como se apresentar, como oferecer o serviço dela batendo de porta em porta, como criar um cartãozinho, como divulgar o trabalho dela no WhatsApp, como ela administrar aquele dinheiro que ela recebe, e ela vai de porta em porta ganhar dinheiro fazendo o trabalho de oferecer o serviço de cuidado das mãos e das unhas. Ou seja, então, não existe situação que você não consiga sair dela, né? A não ser que você não queira. Né? Então, hoje, por exemplo, o conselho que você daria é que a pessoa, além da renda dela, ela teria uma outra, que ela tivesse uma capacidade para aquilo. Ou que, se não tiver, tem aí os cursos gratuitos na rede S, né, que você falou. O sistema S. E também tem no Cine, né? Acho que o Cine também dá alguns cursos. O Ministério do Trabalho também dá cursos. Hoje o governo ele tem um site, inclusive, que dão cursos gratuitos, né? Essas redes também dão o curso gratuito, né? A gente sabe que essas redes dão, principalmente quem está inscrito no CAD Único, os cursos são de graça. A gente sabe que é difícil fazer curso de graça também, porque o online é difícil, né, dependendo da escolaridade, e a gente sabe que é difícil também ter o dinheiro da passagem. Verdade. Né? Só que tem alguns anjos, ONGs, que vão até as comunidades e dão os cursos lá. Então tem que ficar atento e buscar. Você não pode ficar paralisado diante do cenário que você está hoje na sua relação com o seu dinheiro. Perfeito. Então o que a gente mostra é isso, sempre tem uma saída. E quando a gente entra nas comunidades, onde a gente vê nos olhinhos, nos rostos, assim, a dor do sofrimento, da falta do dinheiro e da má administração do pouco que ganha, a gente sente a dor da pessoa. Por quê? O dinheiro, a falta de gestão do dinheiro, ele causa dor mesmo. E a gente fica numa felicidade enorme da pessoa estar ali, porque ela já deu o primeiro passo em busca de melhorar aquela dor. Porque tem alguns que sabem que a relação está difícil, sabe que está dolorido, está passando problemas psicológicos por conta do descontrole financeiro e não tem coragem de buscar ajuda. Tem vergonha de falar que está endividado. Verdade. Tem vergonha de falar que está necessitado de algum que está necessitado e que está com descontrole financeiro. Então a gente entra numa relação assim, de muito cuidado, a gente entra numa relação de muito apoio, de estender a mão. Então, a primeira coisa que eu falo a hora que eu abro a turma, que a gente serve um café da manhã, eu agradeço assim, imensamente a presença de cada um, por cada um ter tido a coragem de estar ali. E eu ofereço a minha mão, a mão da minha equipe, que a gente dá os cursos lá dentro da comunidade, para eles não gastarem dinheiro, os cursos são de graça, e a gente fala, olha, a gente está aqui para ajudar.
tá? Venha tranquilo. Ninguém está aqui para te acusar de que você é um gastador, é um endividado. A gente está aqui para te ajudar a encontrar caminhos e saídas. Não importa o que você fez lá para trás, sabe? O que importa é o que você vai fazer com esse conhecimento que você está adquirindo hoje daqui para frente. Verdade. Depende única e exclusivamente de você. E a gente vai estar aqui para te apoiar, te ajudar. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse acolhimento, que é importantíssimo, dentro das famílias. Não adianta você acusar a pessoa de endividado, de descontrolado. E dar uma solução também, né? Adianta muito mais. Olha, eu vi aquele curso, eu vi aquele podcast com o Thiago e com a Elis, olha, eu assisti aquele vídeo. Vamos sentar e discutir sobre a nossa relação com o dinheiro sem acusar, tá? Porque a pessoa, ela não faz aquilo porque ela quer. Sim. Ninguém que está descontrolado, endividado. Claro, tem os malandros, quanto mais dinheiro tem, mais gasta e quer viver assim. Mas assim, 90% das pessoas gastam porque aprenderam a gastar descontroladamente, por uma dor psicológica que não cuidou, que não está fazendo a terapia para cuidar, e às vezes acha que o gastar, o consumir ameniza aquela dor interna, sabe? Então tem muita coisa num pano de fundo de um descontrole do dinheiro. Então dá muito efeito você ter aquele acolhimento amoroso. A mulher, eu falo isso com a esposa, com o esposo, com o filho, a filha, dê a mão ao seu pai ou à sua mãe se estão descontrolados, o filho, ao pai e à mãe, dê a mão ao seu filho, ajude alguém da sua família, um amigo. Cara, eu te ajudo, vem cá, por que você está assim? Você está sempre nessa dificuldade? Vamos entender? Eu te ajudo você a entender por que você está assim. Você quer minha ajuda? Se você quiser, eu sento com você. Porque eu ganho o mesmo tanto que você, às vezes até menos. E eu nunca estou assim igual você tá, cara. Eu me preocupo com você. Eu quero que você melhore. Olha que ato de generosidade e humanidade fazer isso, Thiago. É verdade. Porque, inclusive, a gente fala saúde financeira. Então, se fala saúde financeira, ela está ligada ao emocional, ela vai afetar as suas relações. Vai afetar a sua saúde mesmo, de forma global. O descontrole financeiro, ele adoece. Ele leva as pessoas até ao suicídio. Verdade. Sabe? Na pandemia, teve muitos empresários que suicidaram. Sim. Não aguentaram, não deram conta. Quando teve aquele evento do governo Collor, que o dinheiro das pessoas sumiram de suas poupanças, houve um número gigante de suicídio, porque a pessoa não conseguiu lidar em perder o dinheiro dela, que ela juntou a vida inteira. Então o dinheiro, ele adoece, né? A falta dele, o mau uso dele, a dor que ele causa, ele leva ao suicídio, ele leva a relações deterioradas, ele leva a crise de ansiedade e as depressões. Por isso que eu acredito e eu levo uma filosofia comigo de que tempo não é dinheiro. Tempo é qualidade de vida. Dinheiro é um facilitador, né? Então, quando você cria uma relação íntima com o seu dinheiro, ele passa a te favorecer e não a te jogar pro buraco, né? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, fala assim, eu tenho pouco mesmo, eu gasto pouco que tem, porque eu nunca vou ter mais. Mas aí a gente descobre, inclusive eu também já trabalhei muito em periferia, a gente descobre que muitas das relações, muitas das situações emocionais que as pessoas têm nas periferias, além de estar marginalizada, é a falta de conhecimento e o tato com o seu próprio dinheiro, né? Sim. Porque igual você falou, por exemplo, se eu não ganho salário, eu vendo coisas na rua, então eu não tenho uma coisa fixa, eu tenho que todo mês estar gerando um fluxo de caixa para mim. Sim. Para essa pessoa também funciona da mesma forma, né? Ela tem que separar o que é dela pessoal, o que é investimento na mercadoria dela e uma emergênciazinha, porque ela sabe que se faltar ali no pessoal dela, ela vai ter uma emergência que pode deixar ela mais tranquila, né? Então não existe esse mito de que a finança é só de rico, né? Não existe mesmo. As finanças, ela começa com a pessoa. Então, tanto é que tudo começa com a educação financeira pessoal. Os nossos cursos, nós estudamos para chegar nessa modelagem, nessa metodologia, que se você não controla o seu pessoal, o seu dinheiro,
aquela pessoa que é empreendedora, que tem um nano, um micronegócio, um pequeno, um médio negócio, ele vai ter um descontrole gigante nos negócios, porque ele replica o comportamento nos negócios também. Então ele vai gastar desordenadamente tanto o dinheiro que ele recebe do serviço ou produto que ela vende, como ela vai gastar desordenadamente no seu fluxo de caixa pessoal, porque tem um descontrole nela, que precisa ser corrigido, e é possível que eu corrigir. Existem técnicas para isso. Então, a gente estende a mão para ajudar a pessoa nesse cuidado que ela tem que ter, para que ela tenha sucesso, para que tudo nela prospere, para que ela não adoeça, para que ela tenha uma relação saudável e legal com o seu dinheiro. Isso é libertador, é maravilhoso. Então, o que a gente fala? Vamos trabalhar essa relação com esse dinheiro. Vamos cuidar desse dinheiro, seja ele muito ou pouco, que vai ser libertador você descobrir como que você tem capacidade de fazer com esse dinheiro, não importa a quantidade dele, trabalhar melhor para você, sabe? Então, assim, é você quem toma as decisões. Então, assim, a mercadoria, o consumo, a internet, a loja lá da internet, ela não te puxou. É você quem decide. Quer dizer, a loja está fazendo o papel dela, né? O empresário, ele quer vender. Você é o senhor da sua vida, você toma as suas decisões. E é você quem decide o jeito de viver que você vive hoje. Você precisa mesmo de trocar esse celular agora? Para os jovens, então, o celular é um negócio assim, terrível. Você realmente precisa desse modelo? Será que não seria bom você guardar o dinheiro como uma emergência para algo que vai te fazer bem mais tarde, para você ficar tranquilo sobre você ter uma reserva, do que você pegar todo o seu dinheiro e ainda ficar devendo parcelas para ter um celular de última geração? Não tem necessidade disso. Para repetir um modelo de uma manada, porque todo mundo tem. Então, muito cuidado com esse efeito manada, da roupa, da maquiagem para as meninas, do sapato. Você realmente precisa de seguir esse efeito, de ter o que todo mundo tem, ou você pode ter aquilo que você precisa, que você pode gastar, e você fazer uma análise daquilo que você realmente precisa. A famosa frase que a mãe falava, né? Na volta a gente compra. Você tem que falar com sua cabeça toda hora, né? É um celular, que lindo, um iPhone. Hoje está qual? 16? Os números vão exponencialmente. É tudo igual, né? Mas só muda o nome do telefone. Os números dos celulares, eles crescem exponencialmente ao prejuízo que ele vai te dar, porque você vai acabar com todo o seu dinheiro e a Apple vai ficando uma das empresas mais ricas e mais gigantes do mundo. Só pela necessidade, né, do supérfluo. Tem alguns especialistas que recomendam o seguinte: viva sempre um degrau abaixo. Verdade. Sabe? Por que você tem que estar sempre um degrau acima se você não pode? Mas você pode viver um degrau acima se você pode. Eu acho assim. Perfeito. Se você pode, se está controlado as suas finanças, por que não que você não vai se dar o prazer de gastar algo que você pode? Claro, lógico. Mas você tem que ter essa absoluta certeza que eu tenho uma reserva, eu ganho algo que eu posso comprar, um bem de qualidade, um iPhone 20, que vai sair, que eu já fiz a reserva, porque eu sou rico, e aquele dinheiro já está calculado para mim. Sim. Eu já fiz a minha reserva, eu posso pagar aquele modelo que vai sair, tranquilo, você pode pagar. Agora, é muito cruel você não poder, e às custas de dívida, do seu adoecimento, do adoecimento, do endividamento da sua família, você querer ter bens, ter aquilo sem poder. E entra aquele detalhe assim, a pessoa que geralmente ela não tem esse controle e é imediatista, ela não pensa que a vida dela vai ter um percalço. Ela não pensa que um dia ela vai adoecer e vai precisar de um hospital, né? Ou enfim. Geralmente o brasileiro, em relação ao dinheiro, ele tem muito esse estado consumista, né? Mas não tem esse planejamento estratégico de pensar, gente, eu preciso de ter uma reserva, porque se acontecer, eu vou comprar esse iPhone agora, aí mas no mês que vem aparece uma blusinha linda, aí eu compro ela no crédito, aí aparece sei lá, um lançamento de alguma coisa, eu vou lá e compro também, né, em vídeo de crédito, juro, e se eu perder o emprego, isso é muita loucura, né? Isso é muita loucura. Aí gera esse tanto de dívidas que a gente fala. E eu falei só
da perda de renda, da perda de emprego, mas tem a saúde, né, que a gente não fala. Se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa vida, de doenças que a gente pode adoecer, o corpo adoece, né, e que a gente morre. Então, como que você não vai ter uma reserva? É fato. Se a gente sabe que uma doença pode acontecer a qualquer momento e que você pode morrer. E as famílias brasileiras mais empobrecidas, elas não têm uma reserva nem para o funeral. Verdade, isso é verdade. Sabe? Então, quando eu falo muito sobre microfinanças, eu me especializei em microfinanças. E um dos aspectos que eu mais que chama mais a minha atenção, que eu falo sempre em todas as palestras que dou, em todos os cursos, e que é um produto que o Banco Liberdade terá, que é o microseguro, que faz parte desse pensar no futuro, de eu me precaver contra possíveis acontecimentos que eu não tenho como controlar. Sim. Então, eu já vi isso nas comunidades. Uma mãe, as mães das comunidades, muitas delas são a chefe da família. Isso. O marido as abandonou, está preso, e elas têm 3, 4 filhos, é a média, né? Então, se essa mãe pega um câncer, uma doença mortal lá, ela morre triste, porque ela sabe que ela não tem uma reserva, ela não tem um microseguro. Aquelas crianças ou vão ser doadas para uma creche, ou vão ser distribuídas na família, e ela não tem uma reserva. Se existisse no Brasil um microseguro para essas comunidades, para essas pessoas pagarem 15, 20 reais por mês e ter direito ao microseguro, essa mãe, no falecimento dela, ela teria um auxílio funeral, e essas crianças teriam uma renda que receberiam da mãe, para que elas tenham alguém que administre essa renda e dê uma sustentação até elas terem 14 anos e serem menores aprendizes e já gerar uma renda. Uma mãe morre feliz quando ela tem esse planejamento e ela sabe que o filho dela de alguma forma está amparado. Sim. Então isso é muito sério no Brasil, essa falta de planejamento, né, das finanças. Para você ter ideia, Tiago, 1% dos brasileiros mantém o mesmo padrão quando aposenta. Verdade. Só 1%, isso é estatístico. 99% cai o padrão completamente quando aposenta. Por quê? A aposentadoria no Brasil, a média é um salário e meio, no máximo 2 salários mínimos. Quando você aposenta, você já está numa meia-idade. Como você não cuidou da saúde, 50, 60 anos, 65, você está com pressão alta, diabetes, precisando de um monte de tratamento. É onde você mais precisaria de dinheiro para cuidar da saúde, você não tem mais. Aí ele só pensa no futuro, mas não pensa no futuro. Ele só pensa que ele vai receber uma aposentadoria, mas ele não faz, o brasileiro ele não pensa em valores. Ele não entende que ele não vai ter mais os filhos para criar, mas ele e a companheira ou o companheiro já vão estar com o corpo adoecido. Verdade. Então aquele dinheiro da aposentadoria não dá mais para a renda. Então não se faz o planejamento da aposentadoria. E aí o que acontece? Você aposenta e tem que continuar trabalhando. E aí vem o etarismo, que não é de hoje, apenas criar essa palavra nova, isso não é de hoje. As empresas têm o maior preconceito. Você pode ter a expertise que for, a experiência que for, a senioridade, os cursos. A empresa te despreza como uma pessoa de meia idade. 50 mais, 40 mais, 60 mais. É a época que você está inteiro. Hoje as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, apesar de não terem cuidado de uma atividade física, mas você está mais inteiro do que seus pais tiveram. Então você ainda tem muita força de trabalho para continuar aposentado e trabalhando. Que não seja força braçal, até intelectual, né? Exatamente, você está lá trocando com experiência com um grupo de jovens que vão ocupar o seu lugar, mas que você deveria ter o seu lugar, né? Se o Brasil tivesse uma campanha forte de valorizar essa mão de obra qualificada que Estados Unidos e Europa valorizam muito, e a gente não tem. Então, falando sobre os aposentados, né, Tiago, é que 1% dos brasileiros somente 1% mantém um padrão pós-aposentadoria. Então, os 50 mais, 40 mais, 60 mais, 70 mais, precisam continuar trabalhando porque o ganho com a aposentadoria é insuficiente para viver com dignidade após aposentar, e os salários de aposentadoria do Brasil são muito baixos para os custos de uma pessoa que envelhece.
E são pessoas que têm expertise, senioridade, experiência, que podem contribuir muito no ambiente de trabalho dentro de uma empresa. Como as empresas têm o preconceito da idade e dispensam as pessoas, às vezes até mesmo antes de aposentar, nós do Banco Liberdade estendemos a mão, sabe? A gente estende a mão e fala, olha, vamos recomeçar uma nova trajetória? Você quer fazer um curso de educação financeira, educação empreendedora, e a partir do seu talento, daquilo que você sabe fazer, de algum curso que você já fez, você pode autoempreender, empreender e gerar trabalho, renda e dignidade como um empreendedor. Vamos tentar? Vamos ressignificar esse momento, ao invés de ficar deprimido, porque muitos entram em depressão mesmo, porque perdem o chão. Passou 40, que não é assistido, né? Passou 40, quase 50 anos dentro de uma empresa, preso a um vínculo CLT. E não sabe fazer mais nada. Nunca se imaginou empreendendo, nunca se imaginou que ia perder aquele emprego um dia, não se preparou para a aposentadoria. E a aposentadoria, o vínculo empregatício, ele é finito, ele termina a qualquer hora. Só que a gente não se prepara. Está naquela coisa que nós iniciamos falando, o brasileiro tem pouco hábito de planejamento. E você tem que se planejar. Né? A palavra é chique, é planejamento, né? Vamos fazer um planejamento estratégico. Vamos nos organizar, vamos pensar que as coisas são finitas e que a gente precisa definir uma rota, uma trilha para aquilo que eu quero na minha vida. Como que eu cheguei até aqui, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então a gente precisa de planejar isso. Ah, não fiz isso quando eu deveria fazer, né, Liz? Não fez, mas vamos recomeçar? Vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente? Não vamos sofrer tanto, né? A gente já se cobra tanto, né? Vamos amorosamente, gentilmente com a gente mesmo, definir uma nova trilha daqui para frente. Vamos ver o que a gente pode ressignificar com esse momento da sua vida, e aí a gente estende a mão. Então, um dos públicos que o Banco Liberdade trabalha também é o pessoal 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, para que esse público também entenda que ele pode empreender, autoempreender e ressignificar a vida, né, de uma forma digna, né, digamos assim. Para você que está aí com a gente até agora, a gente abordou o que é a educação financeira, a importância da educação financeira no nosso cotidiano, na nossa vida, como um planejamento estratégico e está dentro da relação da sua saúde, né, direcionada ao seu emocional principalmente, porque você com falta de dinheiro ou com muitas dívidas se desespera e isso é prejudicial. E é saber que o seu campo financeiro controlado, ele vai impactar em todos os âmbitos da sua vida. Então, se você tem pouco, muito, tente se educar. Se você gasta demais, tente se educar. Então, assim, a Elis hoje veio exatamente para elucidar essa situação de que a relação com o dinheiro, ela tem que ser saudável, porque você vai passar por apertos e emergências. Então, é importante que você controle as suas finanças, tenha uma boa reserva, né, Elis? E também, se você aí é um microempreendedor ou está pensando em ou tem alguma ideia, né, e principalmente se você é de periferia, tem uma ONG, tem ONGs aí na sua região, procure eles, né? Se você quer o contato da Elisa, a gente vai deixar ele na descrição do vídeo. E agora, para finalizar, a gente vai falar do Banco Liberdade, que é exatamente o processo que ela aplica para educar, né, num pequeno curso, né, de como que você pode trabalhar com a sua finança e também com acesso a microcréditos, que pode ser um pontapé inicial para o seu negócio. Você, já que é um comerciante, microempresário, você que quer começar, tem uma ideia na cabeça, mas não tem por onde iniciar, né, para dar o primeiro passo, entre em contato com a Elis. Ela vai te dar bons conselhos aí, né, Elis? Isso. Pessoal, a gente acredita, Thiago, que é possível aprender, né? Então, tudo no Banco Liberdade começa com essa base educacional, com os cursos. Então, a gente acredita nisso, que é possível aprender. O Yunus tem uma frase, o economista de Bangladesh,
que ganhou o Nobel da Paz por conta do projeto de microcrédito na década de 70, que tirou o Bangladesh da linha de miséria. E foi lendo o livro dele, O Banqueiro dos Pobres, que eu me inspirei há 10 anos atrás para criar o Banco Liberdade. Ele fala o seguinte, a frase dele é mais ou menos assim: todos nascem empreendedor. Alguns tiveram a chance de descobrir esse potencial, outros nunca vão descobrir que são. E no Banco Liberdade eu acredito nisso. Nossa, a equipe toda, a gente acredita que é possível aprender. É possível aprender a educação financeira para você viver melhor, controlar melhor suas finanças, e é possível aprender a empreender fazendo uma gestão correta das finanças do seu nano ou micro negócio. Então no banco tudo começa assim, com os cursos. A gente dá de graça os cursos dentro das favelas e comunidades, porque a gente acredita que é possível aprender, mesmo quem tem baixa escolaridade, como a lidar com esse dinheiro e como ter uma relação legal com o dinheiro. Tanto o seu dinheiro pessoal, como o dinheiro do seu negócio. Isso aí. Para você que tem uma ONG de comunidade e quer saber mais sobre o BL, nós vamos deixar o site aqui em aberto, só para vocês entenderem de como que funciona, né? A gente pode voltar depois, tá, Elis? E esclarecer de como que o BL ele funciona efetivamente nas comunidades. Qual que é o site? www.bancoliberdade.com.br. E aí, no caso, o Banco Liberdade, quem quiser contactar o Banco Liberdade, é só entrar em contato, você faz um planejamento para eles, faz uma primeira abordagem, seria isso? Isso, exatamente. A gente fala com as lideranças das comunidades. Tudo começa, a gente nunca chega na comunidade achando que a gente conhece a comunidade. Sempre são as ONGs, os protagonistas, as lideranças da comunidade quem nos convida. Sim. A gente vai até eles, faz uma apresentação do nosso trabalho, do que é o trabalho, como que aquele trabalho pode transformar as pessoas e o território onde elas vivem, e a própria comunidade entende isso, acha relevante, chama as pessoas dentro de uma escola ou dentro da própria associação, igreja ou ONG, e aí a gente envia um formulário do Google para que as pessoas se inscrevam via esse formulário do Google, e a gente monta as turmas. Mas eu não tenho dinheiro para contratar o Banco Liberdade, eles. É de graça, pessoal. Olha aí, gente. São de graça. Microcrédito social, e-mail, mentoria, isso tudo gratuito. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo aí e está necessitado de planejamento estratégico, entre em contato com o Banco Liberdade, leva ele para a sua comunidade e se inspire, porque todo mundo tem sonhos, né? O microcrédito a gente não é de graça, a gente cobra uma taxa pequenininha, porque nós somos um projeto social, uma associação sem fins lucrativos. A gente está num processo, Tiago, no escritório de negócios, para que o banco acelere e vire, né, a primeira fintech social do país. Que legal. Dentro da nossa modelagem, com produtos específicos para o pessoal das comunidades. Aí a gente, se Deus quiser, nós teremos uma conta digital social. Hoje a gente tem só o microcrédito social, mas a gente teria outros produtos para que o pessoal da comunidade use um crédito simples e justo que ele possa pagar. Sim, claro. Porque é diferente de você usar um crédito do mercado financeiro tradicional, onde você pega um crédito e paga 300% de juros. Um cheque especial, 200% ao ano. Crédito pessoal, 350% ao ano. Se você não conseguiu pagar a sua fatura do cartão, o rotativo do cartão, é 400% ao ano. É para quebrar o ecossistema financeiro da pessoa. Os bancos ficam cada vez mais milionários e as pessoas cada vez mais empobrecidas e mais endividadas. Então, o que o Banco Liberdade acredita? É uma relação financeira, monetária e bancária simples e justa, onde você possa ter uma relação de parceria com o seu dinheiro, uma relação legal com o seu dinheiro. Então a gente acredita nisso, que é possível a gente oferecer um microcrédito no Brasil, onde todos ganham, não apenas um lado ganha. É isso aí. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a relação com o dinheiro, sobre o que é microcrédito, sobre o Banco Liberdade, né? A força de acreditar em sonhos. Todos nós temos sonhos
e a gente acredita que também os seres humanos são pontes e portas que dão acesso àquilo que você ainda não tem alcance. Então, se você quer contratar o Banco Liberdade, contratar em tempos, tá? Você não vai gastar dinheiro não. Mas você pode aí entrar em contato com o Banco Liberdade, ele vai até a sua comunidade e implementa aí a educação financeira com acesso a microcrédito aonde vocês estão. Então, deixando aí para vocês, para finalizar, para quem gosta de investimento, tem renda fixa, né, hoje, que tem acesso à renda fixa com valor pequeno também, né, para quem quer, e renda e variável, né, a renda fixa você tem um controle sobre ela, e você consegue saber a rentabilidade que você está tendo. Então é isso, galera, eu agradeço demais a presença de todos, obrigado mais uma vez, mais uma parceria nossa, né, do Banco Liberdade e a Elis. Espero todos vocês novamente. Não deixe de se inscrever, assine, inscreva aí no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Café com Podcast lá no YouTube. Aperte o sininho para receber notificações aí de materiais novos que vão surgir e sempre nos apoie. Quem quer patrocinar aí também o Café com Podcast, a gente vai deixar o e-mail para contato na nossa descrição. E vocês são sempre bem-vindos ao Café com Podcast. Elis, muito obrigado por você estar aqui elucidando a gente sobre esse assunto de finança, que eu acho que é muito importante, né, em todos os âmbitos da nossa vida. E espero você novamente. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos, né? Obrigada a toda a equipe. E deixando só um recadinho pro pessoal, tudo que for consumir, gastar, lembra dessa perguntinha, é desejo ou é necessidade? Cuide bem do seu dinheiro, do seu bolso, das suas finanças. Isso aí. Tá? Muito obrigada. Café com Podcast, bom que nem café coado na hora. Um abraço a todos.